Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos avançar um pouco mais na parte das propriedades físicas e hoje vamos começar aqui com as propriedades elétricas. Propriedades elétricas seria apenas uma aula, mas eu resolvi separá-la em duas. Então hoje a gente vai ver aqui propriedades elétricas parte 1, onde eu vou falar os principais pontos relacionados, né, à questão da condutividade, resistividade e semicondutividade, não é? Dando aí um pouco de sequência, como a gente viu lá na parte da dopagem. E na próxima aula, nesse tema aqui, eu vou falar dos principais dispositivos. Então, vou falar um pouco sobre capacitores, resistores e os circuitos semicondutores, ok? Então, na aula de hoje a gente vai ver isso daqui. Também vou deixar indicado para vocês 3 links de um documentário produzido pela BBC de Londres, em português. O vídeo está em português, né? Está dublado em português. Sobre a história da eletricidade. Então é um vídeo que tem aspectos históricos e conceituais bastante interessante. São 3 episódios de aproximadamente 1 hora cada um. E os links vão estar na sequência. Então eu recomendo que vocês assistam, porque para a questão aí de cultura ele é muito bom. Então vamos começar a aula de hoje. Ok? Então, propriedades elétricas. Na aula passada, ou na aula anterior, nas aulas anteriores de propriedades mecânicas, a gente viu que a força era um estímulo externo que eu aplicava sobre os corpos para que eles sofressem uma deformação. Então, o estímulo era a força e a resposta era a deformação que os corpos sofriam. Então, quando se fala de propriedades físicas, eu já mencionei isso aqui algumas outras vezes, a gente está falando de estímulo e resposta. No caso das propriedades elétricas, o estímulo sempre vai ser o quê? Um campo elétrico externo, seja ele contínuo, seja ele alternado, que vai ser aplicado sobre meios materiais. Estamos falando principalmente aqui do estado sólido, nada de líquidos e gases, ok? E aí, o começo da resposta vai depender primeiro do tipo de ligação que o material faz. Então, só pegando esse exemplo que está aqui, vamos considerar aqui, olha só, quando se fala de propriedades elétricas, o que a gente vai falar basicamente vai ser a resposta que os elétrons que estão no meio material, que estão nos materiais, têm quando é aplicado um campo externo sobre esses materiais. Por que os elétrons? A gente sabe que os átomos são compostos de cargas positivas, os prótons, que ficam no núcleo juntamente com os nêutrons. E externamente a isso você tem os elétrons. Para você interagir com o núcleo, a energia necessária é muito grande, muito grande. Então você não tem como, se não for numa reação nuclear, numa reação com isótopos radioativos, interagir com o núcleo, certo? Então, o nível de energia que a gente vai estar tratando aqui, ele basicamente chega-se apenas à eletrosfera, ok? Então, o caso mais simples se eu tiver um elétron, como está aqui, uma carga negativa, e eu tiver um campo elétrico orientado desta forma, como está representado por essa seta aqui, o que vai acontecer com esse elétron? Uma força elétrica vai aparecer no sentido que está representando aqui, nessa orientação, fazendo com que o elétron sofra uma aceleração, por consequente uma velocidade, onde ele vai ser direcionado, vai se movimentar uma distância d, ou seja, ele vai vir desse ponto que ele está aqui para esse ponto aqui em cima, ok? Então, é só lembrar que o campo elétrico ele sempre começa nas cargas positivas, não é? Ele sai lá das cargas positivas e vem para as cargas negativas. Aqui, como a gente vai estar falando de propriedades elétricas, de diferença de cargas, a gente vai considerar que as cargas negativas vão ser os acúmulos de elétrons e a ausência dos elétrons vão ser a minha carga positiva. Okay? Então, essa vai ser a situação que a gente vai estar tratando aqui. E para a maioria dos materiais é isso. Quando você tem a parte positiva, significa que você tem um grande desbalanço entre cargas positivas e entre cargas negativas, efetivamente falando. Você tem uma falta grande de cargas negativas em uma região do espaço e um acúmulo delas em outro.
Isso gera um campo magnético entre um campo elétrico entre essas duas regiões, ok? Então, se essa partícula aqui estiver no vácuo, no espaço livre, e o campo elétrico for aplicado desta forma, ela vai se movimentar em linha reta aqui na direção de D. Agora, quando você tem meios materiais, existe uma série de situações aí que tem que ser levadas em conta para que você considere o movimento dessa carga. Não é? E o movimento de uma carga elétrica, do elétron, ele efetivamente pode ser considerado como uma corrente elétrica. Okay? Então, corrente elétrica é a movimentação de cargas negativas. Vou falar um pouco mais aí para frente sobre a movimentação de cargas positivas, não é? Mas não necessariamente, mas isso a gente vai ver mais para frente. Ok? Então, beleza. Então, aqui vamos trabalhar um pouquinho com a parte da condução elétrica, ok? Então, aqui é a chamada lei de Ohm. Então, o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é uma lei matemática, não é, proposta pelo próprio Ohm, em que ele verificava a seguinte coisa. Se você aplicar um potencial elétrico sobre qualquer material, você vai ter uma corrente elétrica que vai ser proporcional dependendo de R. Então, a constante de proporcionalidade nessa equaçãozinha aqui é o R, que hoje a gente entende como a resistência. Mas, efetivamente, o que significa essa resistência? Não é? Isso está associado às propriedades elétricas dos meios materiais. Então, vamos imaginar um circuito, que nem está desenhado aqui do lado, um circuito bem simples, na verdade. Ele tem uma bateria, que é o que vai fornecer a diferença de potencial para os elementos que eu vou colocar nele. Eu vou imaginar um fio, que nem esse fio que está aqui, só que é um fio ideal, ou seja, um fio que não tem resistência, é um fio que não vai interferir, não vai ter em afetar qualquer coisa no meu circuito. Eu vou ter um amperímetro, que eu vou poder medir a corrente que vai estar circulando aqui em série, não é, com o meu circuito. Eu vou ter um voltímetro, que eu vou colocar ali em paralelo a qualquer elemento, para medir a queda de potencial entre os terminais do elemento. E aqui eu vou supor que eu vou colocar um elemento, uma barra metálica, uma barra qualquer, de qualquer elemento, de perfil circular, com uma área de seção transversal A. E aí, se eu colocar essa barra nesse circuito, ligar a bateria e aplicar uma diferença de potencial, eu vou estabelecer uma corrente que vai passar nesse circuito. Muitas vezes essa corrente pode ser tão baixa ou tão alta, dependendo da natureza e das características desse material que está aqui. Okay? No caso, quando se fala de propriedades elétricas ou da faixa de condutividade, nós temos aí variações da ordem de 27 ordens de grandeza, ou seja, a variação das ordens de grandeza das propriedades físicas, as que mais variam são as propriedades, a questão da condutividade das propriedades elétricas. Né? Então, os materiais aí, eles podem ter condutividades variando de 10 na 7 ou até 10 na menos 20. E a unidade de grandeza para a condutividade é o Ohm metro na menos 1, ou 1 sobre Ohm metro. Okay? Então, essa é a unidade no sistema internacional. Existem unidades que envolvem o Siemens, mas essa é uma unidade mais do ponto de vista de aplicação industrial. Mas existe a correlação entre o Ohm metro na menos 1 e o Siemens. Okay? Então, se eu fizer um experimento vamos começar com os metais, por exemplo, e aplicar vários cilindros metálicos nesse circuito aqui, eu vou perceber que o potencial vai ser diretamente proporcional à resistência que o metal tem em relação à corrente. Okay? E posso até determinar uma expressão para R, que vai depender de ρ, L sobre A. L é o comprimento, não é, que esse condutor aqui tem, e A é a seção transversal dada, né, da área. O ρ é a chamada resistividade, que é a dificuldade da passagem de corrente ou movimentação de elétrons. E o inverso dele é o sigma, que é a condutividade elétrica. Então, sigma e ρ são relacionados através dessa expressão aqui. Sigma é igual a 1 sobre ρ e vice-versa. Se eu quisesse escrever essa expressão em termos da condutividade, seria R igual L sobre sigma vezes A. Ok? Então, se eu fizesse essa inversão, isso que ia acontecer, ok? Então, com base nisso, eu posso classificar os materiais de duas formas.
uma das classificações em termos das propriedades elétricas, que seriam os dielétricos e os condutores. Os dielétricos têm, por idealização, ou o dielétrico ideal tem condutividade nula, ou seja, você não tem movimentação de cargas. Enquanto que os condutores, o sigma dele, a condutividade, é infinito, ou seja, se eu considerar, por exemplo, como a condutividade a movimentação das cargas elétricas no meio, se ele for um dielétrico perfeito, se eu colocar espacialmente falando, em uma certa posição, a carga elétrica nesse meio dielétrico, ela fica para lá para sempre. E nos condutores, essa carga elétrica ela é colocada e logo ela segue o caminho dela, ela percorre aí o caminho do condutor, ok? Então, aqueles exemplos, por exemplo, de atrito que acontecem, não é? Quando você atrita certos materiais plásticos, por que eles acumulam carga e muitas vezes dão um choque? Porque essas cargas têm uma condutividade elétrica nesses materiais muito baixa. Então, por exemplo, uma correia de borracha, materiais plásticos, alguns materiais cerâmicos. Se você atritar eles com tecidos sintéticos, por exemplo, localmente onde você atritar, você vai ter um acúmulo de cargas elétricas que você pode exibir os processos de eletrização, lá, contato, indução e atrito. Okay? Já se você pegar qualquer material desse que você eletrizou e aproximar de um metal e encostar, essas cargas elétricas elas vão tender a se espalhar muito rapidamente devido à condutividade desses materiais ser melhor, ok? Então, aqui a gente está vendo apenas do ponto de vista macroscópico. Então, se você pegar, por exemplo, novamente, esse experimento e colocar uma série de metais aqui, você vai perceber, por exemplo, que o cobre tem um desempenho melhor no termo de condutividade ou resistividade menor, porque eles são inversos, não é? Em relação ao alumínio, por exemplo, ao magnésio, ao ferro e a ligas metálicas também, ok? Então, uma liga metálica que é muito usada é uma mistura de cobre e níquel. Por quê? Porque o cobre é excelente condutor de eletricidade e o níquel, quando misturado a outros metais, ele tende a aumentar a sua resistência mecânica. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma resistência elétrica, você usa geralmente ligas à base de níquel, porque ele dá uma resistência metálica, ok? Bom, e aqui, do ponto de vista matemático, nessa equação, a gente tem que ressaltar que o R, a resistência do meu condutor, ela é diretamente proporcional à resistividade, ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então, toda vez que se dimensiona um condutor, dependendo da resistência que você quer ter, você tem que levar em consideração esses dois termos aqui, comprimento e a seção transversal, a área de seção transversal. E aí você pode, através ali da condutividade do sigma, classificar, como está aqui, uma, digamos, linha de condutividade para vários materiais. Os condutores, que seriam os que têm melhor valor de condutividade, que variam de 10 na quarta até 10 na oitava. Então aqui você tem, olha lá, o cobre, a prata, o ferro, o magnésio, o grafite, não é o grafite aquele dos lápis e tudo mais. Aqui a gente tem uma variação de faixa, né? O silício dopado. Isso aqui é muito importante para a questão dos semicondutores, ok? Porque se você pegar o silício puro na natureza, apesar dele ser um metal, a condutividade dele está aqui, ó, entre 10 na menos 2, 10 na menos 3. O germânio também, que é outro semicondutor aí no início dos primeiros dispositivos eletrônicos também, tem uma condutividade, ok? Então aqui seria a faixa dos semicondutores, né? E aqui, condutividades bem mais baixas dos isolantes. Então você tem aqui, por exemplo, o vidro, a mica, que é um minério à base de quartzo, o dióxido de silício, que é basicamente areia, porcelanas em geral, as borrachas, polímeros, sais iônicos, ok? Então, madeira seca. Então, tudo isso aqui mostra para nós que essas propriedades elétricas dependem muito, primeiramente, do tipo de ligação que fazem, depois da microestrutura que tem, como a gente vai ver aí mais para frente, ok? Então,
vamos ver aqui um exemplo. Na verdade, é um exemplo em duas partes. Eu vou fazer essa primeira parte aqui, explicar a primeira parte, ok? E aí eu proponho que vocês refaçam essa tabela, mudando a segunda parte, no caso, né? Muito bem, então o que acontece aqui? Você tem lá, considere um fio de condutor feito de cobre com uma condutividade de sigma igual a 6 vezes 10 na 7, ou 1 metro na menos 1. Para avaliar como a sua resistência muda com a mudança das suas dimensões, complete a tabela abaixo, ok? E aí, como exercício, você considera um comprimento L de 0,1 metro e comece com D igual a 2,5 milímetros e aumente por um fator 10, no caso, o tamanho do diâmetro, e verifique como R muda a resistência. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma tabela em que eu tenho a resistividade aqui, o comprimento, que vai estar variando nesse exemplo, nesse caso que eu estou considerando aqui, o diâmetro é fixo, consequentemente a área de seção transversal também é fixa, e a resistência vai mudar. Por quê? Porque a resistência, se a gente voltar aqui os dois slides, depende dessa situação aqui. Então, essa é a equação que vocês vão usar nesse exemplo 1, ok? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu considerei, eu peguei a condutividade do cobre, não é? 6 vezes 10 na 7, ou 1 metro na menos 1, e fiz o inverso. Então, eu fiz 1 sobre isso daqui e encontrei esse valor aqui de resistividade, para colocar na equação do R, ok? Então, está aqui o valor da resistividade, 16,6 vezes 10 na menos 7, 1 metro, ok? Então, muito cuidado, porque a resistividade é 1 metro, a resistência que é ohms, ok? Como é que a gente verifica isso? Se eu voltar aqui na equação, olha lá, R tem que ser dado em ohms. Esse aqui é o que? Ohm vezes metro, ok? L é metro e A é metro quadrado. Então, metro por metro ao quadrado vai ficar só metro aqui embaixo. Vai cancelar 1 metro quadrado daqui com esse metro daqui de cima. Aí vai ficar 1 metro dividido por metro. Você cancela os metros, vai ficar só ohm, ok? Então, essa é a forma de verificar a questão das unidades. Então, beleza. O que eu estou fazendo? Eu estou avaliando aqui como é que a resistência do meu fio de cobre muda, sabendo que o diâmetro dele é de 2,5 milímetros e a área é de 4,9 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, o diâmetro e a área não vão mudar, mas o comprimento vai mudar. Então, eu começo com um comprimento de 10 centímetros, ou 0,1 metros. Então, colocando isso lá naquela equação, vocês vão encontrar que a resistência vai ser de 3,39 vezes 10 a menos 4 ohms. Uma resistência bem baixa, ok? Agora, se eu trocar de 10 centímetros para 100, ou seja, mudar daqui um fator de 10, o que acontece? A resistência, ela sobe de 10 a menos 4 para 10 a menos 3. Ela cresce de um fator de 10, ok? Depois, eu passei de 1 metro para 10 metros. Então, daqui para cá, a resistência já está em 10 a menos 2. 100 metros, a resistência está em 10 a menos 1, ou 0,339. Okay? Para 1000 metros, é 3,39 ohms. Okay? Então, observe que, mesmo você tendo lá 1000 metros de um condutor de cobre, com um diâmetro de 2,5 milímetros, a resistência é de 3,39 ohms, ok? Depois, se vocês quiserem, vocês podem trocar o material, daí vocês têm que trocar aqui a resistividade, ok? Então, o que eu quero que vocês façam é a mesma análise, só que agora mudando o quê? Essa coluna aqui, no caso de vocês, vai ficar igual a 0,1 sempre, ou seja, sempre vai ser 10 centímetros. E aí vocês vão mudar o diâmetro, então o diâmetro vai começar com 2,5, ele tem que subir por um fator de 10. O que vocês vão ter que fazer? 2,5, depois aumenta um fator de 10, multiplica por 10, vai para 25 milímetros, depois 250 milímetros, depois 2.500 milímetros, ok? E aí vocês observam como é que a resistência R vai alterar. Então esse exemplo é só para mostrar realmente essas questões das mudanças da geometria
do meu fio, no caso, né? Se eu aumentar o diâmetro, o comprimento, alterar eles, como é que isso muda a questão da resistência dele. Então, esse é o exemplo 1. Lembrando que qualquer dúvida na resolução, manda e-mail, chat, fórum. Aliás, usem o fórum, porque o fórum está bem parado lá, para tirar dúvidas, discutir coisas e coisas do gênero, beleza? Bom, então, agora a gente vai tratar um pouco da mobilidade eletrônica do ponto de vista microscópico. Ali até então era do ponto macroscópico, sem considerar a microestrutura. Então, nessa figura que eu tenho aqui embaixo, isso aqui é nada menos que um ensaio de metalografia feito com o cobre, que é usado para condutor elétrico. Né? Então, você corta, faz o polimento, lixa, deixa isso aqui bem uniforme, submete a um tratamento ácido e você vai ter isso daqui. Então, isso aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar. Então, o que é isso aqui que eu estou marcando? Isso aqui é um grão com uma orientação cristalina, ok? Esse aqui é um outro grão com outra orientação cristalina que o cobre tem. Então, isso aqui é um policristal, são vários grãos com várias orientações cristalinas, não é todas com a mesma célula unitária. Mas, o que o elétron tem que fazer? Então, lembrando que o elétron, quando você tem a ligação metálica, e priorizando por enquanto a ligação metálica, você tem lá os elétrons mais próximos ao núcleo, eles estão fortemente ligados por uma interação atrativa da carga positiva do núcleo com os primeiros elétrons. Só que esses primeiros elétrons, eles criam uma espécie de escudo blindagem que diminui a intensidade de ligação entre o núcleo e os elétrons mais externos, ok? Então, até o último, dois últimos ou três últimos elétrons, que são chamados elétrons de valência, a gente já vai ver por que esse nome mais para frente, eles estão pouco interativos com o núcleo. Isso significa que eles acabam não sentindo tanto a presença do núcleo, não são tão atraídos pelos núcleos. E aí, quando você forma um cristal metálico, esses últimos elétrons eles se unem para formar uma espécie de mar, ou nuvem, que permeia todo o cristal. E aí, quando você aplica um campo elétrico externo, o que vai acontecer? Estabelece-se uma corrente elétrica, porque esses elétrons dessa nuvem vão tentar seguir esse campo elétrico como se fosse um elétron solto no espaço. O problema é que você tem uma série de desordens, não é? E caminhos diferentes, orientações cristalinas diferenciadas por causa dos grãos, defeitos, impurezas e o que mais? E outros elétrons presentes, isso fazendo com que os elétrons, quando sentem a presença do campo elétrico, eles tendem a se orientar. O problema é que eles vão colidir, basicamente. Então, nesse traçado em vermelho que está aqui, esse que eu estou destacando, esse é um caminho que um elétron faz quando é submetido a um campo elétrico. Então, ele estava nesse ponto aqui, apareceu um campo elétrico, ele vai tentar seguir o campo elétrico. O problema é que quando ele chegar aqui, ele vai colidir com alguma coisa. Nessa colisão, transferência de momento, colisão de partículas, ele vai mudar a direção, ainda tentando seguir o campo elétrico, mas ele vem para cá. Daí depois ele vem outra colisão para cá, outra colisão, tentando seguir o campo elétrico, colide de novo, até fazer esse caminho. Então, observe que o caminho não é tão uniforme assim. Não é? Então, imagine, por exemplo, você no corredor de um supermercado. Se o corredor está vazio e você tem que correr em linha reta, para pegar algum produto no final desse corredor, é muito fácil. Você vai em linha reta, corre, atinge uma grande velocidade. Agora, se o mercado estiver cheio, abarrotado de gente, e você tentar chegar da mesma maneira, você vai ter que começar a fazer uma série de desvios. Vai ser um movimento mais ou menos parecido com esse que está aqui, certo? E aí, do ponto de vista microscópico, levando em consideração essas estruturas cristalinas, a movimentação não é tão rápida quanto a gente imagina. Então, olha só, a chamada velocidade de arraste ou de deriva dos elétrons, ela pode ser calculada como VD, igual à mobilidade que o elétron vai ter, isso vai depender do meio material que ele está, não é? Ou seja, se é um cobre, se é um alumínio, se é um material iônico, se é um material polimérico, vezes o campo elétrico externo aplicado. Lembrando que a unidade de campo elétrico é volt por metro, não é? Esse cara aqui é dado por metro quadrado
dividido por volts segundo, não é? Daí na combinação das unidades isso aqui vai ser metro por segundo, não é? Então vai ser a velocidade dele. E isso vai depender também de quantas colisões ele faz. Então, geralmente, o tempo de deslocamento, a distância de deslocamento está associada a duas colisões específicas que ele faz. Okay? E a condutividade que a gente viu lá atrás, que era o inverso do ρ, aqui ela pode ser calculada levando em consideração essas unidades que estão aqui, essas grandezas que estão aqui, na verdade. Então, a condutividade é o número de elétrons que você tem disponível. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um certo volume de cobre, não é, digamos 1 centímetro cúbico, eu vou ter uma certa quantidade de elétrons disponíveis associada a ele. Então, elétrons por metro cúbico, vezes a carga do elétron, né, aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes a mobilidade que ele tem. Okay? Então, se eu multiplicar esses três aqui, eu tenho o quê? O valor da condutividade dado em termos microscópicos. Aquela condutividade que estava lá atrás, que era o inverso da resistividade, aquela é tabelada, que ela pode ser medida. Mas, se você considerar essas propriedades do material, você chega nos mesmos valores que aquele termo que estava lá atrás, ok? Então, numa rede policristalina, não é? Esse é o movimento. Se eu trocar a rede policristalina para um cristal perfeito, a mobilidade já melhora, porque você vai ter uma orientação cristalina. E se eu deixar o cristal puro, ou seja, sem qualquer outras impurezas que possam atrapalhar a movimentação, o valor de μ muda também. Só que qual que é a desvantagem disso? Um cristal perfeito puro, ele não é tão maleável do ponto de vista mecânico quanto um policristal como esse que eu tenho aqui do lado, certo? Então essas são as coisas que têm que ser pensadas na hora de fazer um condutor. Então, vamos ver aqui um exemplo dessa questão da velocidade de arraste aí para o germânio, né? Então, nesse exemplo 2, ele pede lá, direto no item A, calcule a velocidade de arraste dos elétrons no germânio a temperatura ambiente, quando a magnitude do campo elétrico é de 1000 volts por metro. E B, sob essas circunstâncias, quanto tempo um elétron leva para percorrer uma distância de 25 milímetros no cristal? Pois bem, o que acontece nesse caso aí? Então, eu vou usar essa relação que eu mostrei ali atrás, VD igual a μe vezes o campo elétrico, ok? Então, esses valores aqui são tabelados, esse μe e o valor do campo elétrico está fornecido. Esse cara é tabelado. No caso, para o germânio, nessa questão de temperatura ambiente, o valor do μe é de 0,38 metro quadrado por volt segundo. Então, se eu pegar esse 0,38 e multiplicar pelo valor do campo elétrico, que é 1000, o que eu vou ter? Eu vou ter 380 metros por segundo. Essa é a velocidade, não é, de deriva do elétron no germânio, ok? E aí tem essa questão aqui, né? Com essa velocidade podemos determinar que o tempo para percorrer 25 milímetros é basicamente o quê? A distância que ele tem que percorrer, que é o 25 milímetros, divididos pelo VD. 25 vezes 10 a menos 3, porque você tem que passar isso aqui para metros, divididos por 380. E aí você encontra uma velocidade de 6,6 vezes 10 a menos 5 segundos, ok? Então essa é o tempo de deslocamento que você tem para o caso do elétron no germânio. Então, esse é um exemplo de aplicação direta da equação da velocidade de deriva, ok? Bom, em se tratando de outras características, a condutividade é afetada por esses caras aqui. Então, a temperatura, as impurezas que estão presentes lá devido ao processo de fabricação do material e as deformações mecânicas causadas pelo trabalho a frio, que isso cria defeitos, e os defeitos acabam funcionando como espalhamento lá para o elétron, tudo isso afeta a condutividade. Aqui eu estou representando isso em termos da resistividade, mas se você fizer o inverso de tudo isso aqui, você tem os valores da condutividade. Okay? Então o material fica mais resistivo porque ele fica mais limitado à movimentação de elétrons. Então essa resistividade total
ela vai depender da parcela da temperatura, da parcela das impurezas, da parcela das deformações mecânicas. Okay? Então, o cobre puro, não é? O cobre, só cobre mesmo, e as suas ligas com níquel, a gente tem nesse gráfico ao lado. Então, a gente observa que aproximadamente a partir aqui de 200 graus Celsius negativos para frente, isso aqui tende a um comportamento linear. Então, a parcela da temperatura que eu estou mostrando aqui, a gente só vai ver essa parcela mesmo, né, que as outras duas também têm equações, mas eles começam a fugir do escopo do nosso intuito. Então, a resistividade em relação à temperatura está aqui, ó. É 1,0 mais A vezes T. A é uma constante que vai depender, tanto A quanto ρ0 são constantes que vão depender do metal. Então, para o cobre, por exemplo, eu vou ter um valor disso aqui. Se for o cobre misturado com níquel, também, ρ0 e A são outros valores, não é? Isso vai depender da temperatura. Então, nessa escala vertical aqui eu tenho valores de resistividade, apesar de não estar expresso aqui, mas mostra a resistividade contra a temperatura. Então, em temperatura de 0 graus Celsius, eu tenho no cobre puro essa resistividade. Ela é deslocada para cima quando eu coloco 1,2% de peso de níquel. Okay? E se eu deformar isso aqui ainda, por exemplo, torcer, bater com martelo, por exemplo, olha só, a resistividade aumenta. Aumentando a concentração de níquel, a resistividade cresce. E aqui com 3,2% do peso em níquel, ok? Então isso mostra como esses fatores de temperatura, impureza e deformação, eles podem afetar. Então, num ponto prático, por exemplo, se você tem um condutor conduzindo aí diferenças de potenciais grandes para correntes grandes, se esse condutor for, por exemplo, receber uma pancada e ficar com um defeito sério de deformação, ele pode ser um ponto de resistência. Então, muitas vezes a expressão com câmeras térmicas mostra isso. Você tem a fiação, e aí um ponto onde tem um defeito é um ponto que vai aparecer com, digamos, um aumento de calor, porque isso se traduz da energia elétrica para a energia térmica, né? O chamado efeito Joule. Então vamos avançar aqui. Beleza, agora foi. Bom, então vou falar um pouquinho agora só sobre materiais numéricos, porque um dos principais pontos que eu falei para vocês lá atrás era a questão da ligação. É bom condutor por causa da ligação metálica. Já iônicos e poliméricos, iônicos e covalentes, esses sólidos eles têm ligações que fazem com que as elétricas não estão disponíveis, assim, elas fiquem localizadas, no caso dos iônicos com os íons, no caso dos covalentes, numa direção preferencial lá entre os átomos que estão compartilhando aqueles elétrons. Tem campos elétricos muito intensos, não é? Ou temperaturas muito elevadas, para remover essas cargas elétricas, né? E assim aumentar a condutividade. Então, nessa tabela aqui, apesar de estar em inglês, ela mostra aqui a condutividade para alguns cerâmicos e para alguns polímeros. Então, por exemplo, o concreto seco, algo como 10 na menos 9. O vidro de soda, não é o vidro mais comum, aí está entre 10 na menos 10 e 10 na menos 11. Porcelana, 10 na menos 11, 10 na menos 12. Então, isso aqui também é usado muito para isoladores elétricos, por exemplo, para altas tensões. O vidro de borosilicato, uma outra modalidade de vidro, algo como 10 na menos 13, uma condutividade menor ainda. O óxido de alumínio, excelente isolante, 10 na menor que 10 a menos 13, certo? Ou seja, ele tem valores bem baixos de condutividade. Sílica fundida, 10 a menos 18. Materiais poliméricos, então o fenolformaldeído, entre 10 a menos 9 e 10 a menos 10. O PTFE, ou politetrafluoretileno, não é? Menor que 10 a menos 17. Um excelente material para usar como isolante. Né? Então, os materiais poliméricos são excelentes isolantes. E a condutividade total dos materiais cerâmicos, por exemplo, ela é sempre calculada em termos da mobilidade dos elétrons, da condutividade devido aos termos dos elétrons e dos termos dos iônicos, não é, da parte positiva. Okay? E essa mobilidade associada aos íons é dada através dessa equação aqui.
onde você tem Ni, que é o número de íons disponíveis, no caso, né, vezes a carga elétrica deles, não é, que é um múltiplo aí dos elétrons, vezes o coeficiente de difusão, porque a difusão de um íon, que é um elemento muito maior que um elétron, é bem mais difícil, então tem um valor bem menor, dividido por kT, e esse kT é aquela constante termodinâmica, que é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura dada em Kelvin. Ou seja, isso aqui para temperaturas ambientes é um valor muito baixo. E se você tiver temperaturas próximas de 1000 ou acima de 1000, aí esse cara começa a ter um valor muito mais apreciável, um valor muito mais proeminente, certo? Bem, então, falar um pouco das estruturas de banda, que agora seria do ponto de vista ainda microscópico, e também um tipo de formulação puramente teórica que ajuda a explicar bastante essa questão da condutividade dos materiais, e daí a gente possa classificar eles lá em condutores, semicondutores e isolantes, ok? Falando lá das primeiras aulas, a gente viu que os átomos, não é? Qualquer átomo, ele, na sua organização da eletrosfera, os elétrons vão ser alocados em níveis e subníveis, ok? Naqueles 1s, 2s e por aí vai. Beleza. Quando eu tiver a interação de vários átomos, vamos começar com a interação de 2 átomos, o que vai acontecer? Aqueles níveis e subníveis vão começar a interagir. E se eu aumentar a quantidade de átomos, aí eu vou começar a aumentar a interação entre níveis e subníveis. Tanto é que quando eu tiver 10 na 23, por que 10 na 23? Porque é um mol lá, o número de Avogadro. Átomos, um mol de átomos, eu vou ter tantos níveis e subníveis interagindo que eles vão começar a sair, no caso dessas partes lineares aqui, não é que seriam os níveis, para formar essas estruturas aqui que seriam espécie de bandas. E observe que tem esse ponto aqui, que é a interação, a superposição de bandas. E aí isso cria os chamados estados eletrônicos que os elétrons podem ocupar. Então, geralmente, quando eu tenho a interação entre átomos metálicos, bom, qualquer meio material, eu tenho a formação de bandas de energia. E aí eu divido essas bandas em bandas que podem estar próximas ou separadas. Então, isso aqui é um conceito puramente vindo da mecânica quântica, né? Um conceito puramente teórico, ele não tem, digamos assim, um análogo que eu possa visualizar como estruturas de grãos, por exemplo, né? Mas eu sei que essa teoria é válida porque ela já foi testada, não é? E é assim que eu posso descrever o comportamento dos elementos, né? Que essa combinação de níveis e subníveis levam à formação dessas estruturas de banda, onde os elétrons podem estar presentes. Não é? Então, no caso das estruturas que estão exemplificadas aqui em A, B, C e D. Em A e B, são as estruturas bandas típicas para os metais. Então, isso aqui é estrutura de metal. Por quê? Porque quando eu tenho as bandas se combinando, eu geralmente vou ter os chamados estados completos, que vão ter elétrons, e estados vazios onde os elétrons podem estar. E aí tem duas possibilidades. Uma é, nesses estados vazios aqui, surgir essa chamada região de banda proibida, que a gente já vai discutir um pouco mais sobre ela, ou ainda ter os estados completos e os estados vazios fazendo uma espécie de superposição. Ok? E aí o que acontece? A condutividade ela pode ser descrita em termos de a dificuldade dos elétrons passarem dos estados completos para os estados vazios. No caso dos metais, como eu tenho esses estados vazios aqui, vizinhos desses estados, é muito fácil essa transição. Não é? Assim como nessa situação aqui, não é? Onde esses estados vazios e preenchidos eles se sobrepõem. Então não tem muita dificuldade para os elétrons dos metais passarem daqui para cá. Então lembrando que essa escala vertical é sempre uma escala de energia, certo? Então os elétrons que estão nesses estados ocupados, eles têm menos energia do que os elétrons que querem vir para esses estados desocupados. Então, se eles ganham energia, eles passam para cá, certo? Senão eles não passam.
E aí, em C e D, eu tenho as estruturas dos isolantes e dos semicondutores. No caso dos isolantes, observem que os estados ocupados estão aqui embaixo e os estados vazios estão em cima. E entre eles tem esse chamado band gap. Band gap, ou energia proibida, são os valores de energia que os elétrons não podem jamais ter. Okay? Então, se o elétron quer passar, nesse caso aqui dos isolantes, da banda de valência para a banda de condução, o que acontece? Ele tem que ganhar essa diferença de energia aqui. Tem que ser igual a ela ou maior que ela, senão ele não passa. E no caso dos semicondutores, observem que essa diferença de energia é pequena. Okay? Então, energeticamente, ou associando a questão da condutividade, é muito mais fácil eu aplicar um potencial que está associado à energia, que está associado a campo elétrico, e fazer com que os elétrons passem da banda de valência para a banda de condução dos semicondutores e nos metais, do que nos isolantes. Aqui, é claro, eu vou ter que gastar um pouquinho mais de energia do que nesse caso aqui, certo? Então, uma analogia que dá para fazer é, imagine que esses dois caras aqui, a banda de condução e a banda de valência, a gente está olhando de cima o topo de dois prédios. E aqui é a separação entre esses dois prédios, ok? Se a separação é pequena entre esses dois prédios, digamos aí 1 metro, e você está no topo de um prédio e quer pular para o topo de outro prédio, é só você dar um passo maior que você consegue fazer essa transição sem nenhum problema. Agora, se a separação entre os dois prédios se dá por uma avenida aqui, sei lá, de uns 10, 12 metros, é muito difícil. Você teria que correr, pegar um impulso muito grande e saltar daqui para cá. Você precisa de muita energia. Okay? Então, a condutividade em termos das bandas desses conceitos da mecânica quântica explicam o comportamento dos elétrons nessa escala microscópica de tamanho. Ok? E está associado aí ao funcionamento de dispositivos semicondutores, que eu vou detalhar eles aí na próxima aula, ok? Mas, de modo geral, metais são esses caras aqui, B, A e B, isolantes é o C, e semicondutores, como o silício ou o germânio, são esses caras aqui, o D. Ok? Então, aqui um pouquinho mais separado, detalhado. Então, banda de valência e a banda de condução. No caso da banda de valência, os elétrons estão aqui, ó, todos os seus estados preenchidos. E aqui estados vazios que os elétrons podem ter. Se você der uma energia, esse F é chamado de energia de Fermi, que é a divisão aqui entre esses dois estados, e aparece bem nessa descrição de materiais, eu preciso fornecer essa energia, que é muito pequena. Então, se eu pensar em termos de temperatura, no caso aí da energia envolvida na temperatura ambiente, que é geralmente 25 graus Celsius, a energia aqui é da ordem de 1000 eletronvolts, ok? Para você fazer a transição. Já quando eu falo dos materiais que são semicondutores ou isolantes, essa energia aqui é muito grande. E aqui surge um termo que a gente vai ver mais aí para frente, que é o chamado buraco. Okay? Então, quando elétrons e buracos são duas espécies que aparecem aí na questão aí da condutividade, né, da semicondutividade, no caso. Né? Por quê? Quando o elétron ele sai desse estado que ele estava ocupado aqui embaixo e passa para cá, ele deixa uma vacância, uma ausência. Essa ausência é chamada de buraco. Ela tem carga elétrica positiva, porque é uma ausência de um elétron, e aqui você tem um elétron ocupando esse estado que estava vazio depois de receber a energia. Okay? Então, essa banda proibida, como eu já mencionei, para materiais isolantes, ela é muito grande. Então, quando você tem isolantes aí, por exemplo, materiais plásticos como isolantes, você sempre tem lá um valor limite de tensão, porque aquilo está associado a uma energia que vai permitir a transição e a fuga de elétrons através do material plástico. Então, por exemplo, um condutor aí que se você aplicar mais de 250, você tomar choque porque você aplicou energia e tem um vazamento de corrente, ok? Bom, falar um pouquinho da semicondutividade agora, que é a base para o funcionamento de dispositivos como diodos,
MOSFET, circuitos integrados e por aí vai, ok? Então, o que é a semicondutividade? A gente sabe que o silício e o germânio, eles são chamados de semicondutores naturais, que eles têm uma energia de banda proibida pequena aos iônicos, por exemplo. Não é? E, se eu voltar lá atrás, a gente viu que tem uma faixa lá de mudança de condutividade do silício, que está associada à dopagem para o processo de difusão. Então, como a gente viu lá no capítulo de difusão, o que acontece? Se eu colocar fósforo e boro, eu posso criar, digamos assim, alterar a condutividade do silício, criando caminhos ou maneiras para que os elétrons não precisem passar da banda de valência, como está aqui, para a banda de condução. Aí o tipo de semicondutores que tem são basicamente dois. Os intrínsecos, já apresentam semicondutividade natural, e os extrínsecos, que eu amplifico a semicondutividade, se eles já são intrínsecos, ou se eles não são semicondutores naturalmente, eu posso combinar dois elementos e formar um semicondutor, que é o que acontece aí, por exemplo, com o arseneto de galho, certo? E o tipo de dopagem, como a gente viu lá na parte de difusão do tipo P, quando eu coloco uma espécie que vai fornecer partes positivas para o meu semicondutor, ou tipo N, partes negativas. Então, falando aqui, então aqui eu tenho uma matriz basicamente de silício, não é? E esse silício, ele apresenta, okay, que eu posso amplificar colocando impurezas. Então, você tem aqui a movimentação de um elétron que deixou uma lacuna para energia, e aí você tem essa mobilidade dessas duas espécies, buracos e elétrons. Eu posso amplificar esses elétrons colocando, no caso, átomos de fósforo na minha matriz aqui do silício, que tem 5 elétrons na camada de valência, diferente dos átomos de silício que tem 4, e boro, que tem 3 elétrons na camada de valência em relação ao silício, 1 a menos, ok? Então esse cara aqui, o boro, ele contribui com buracos e o fósforo contribui com elétrons, ok? Se eu fizer regiões dopadas tipo P e tipo N, eu crio as chamadas junções PN, não é? Nesses materiais, aumentando assim a condutividade de materiais como o silício e o germânio, ok? Aí a condutividade nesses caras, ela é contabilizada como? Se for um semicondutor intrínseco, ou seja, já tem semicondutividade, a condutividade ela vai depender daí desses caras aqui, que é o número de portadores negativos, vezes a carga do elétron em módulo, vezes a mobilidade do elétron, mais a quantidade de condutores positivos, nesse caso aqui os buracos, vezes também o módulo da carga do elétron, vezes a mobilidade dos buracos. Em muitos casos, a mobilidade dos buracos e dos elétrons não é iguais. Então, muitas vezes, esses caras aqui têm mobilidades maiores. E aí seria um semicondutor do tipo P. Okay? Se eu tiver excesso desses caras aqui, dos elétrons, aí é do tipo N. Okay? Agora, se eu estiver falando dos semicondutores extrínsecos, aqueles que eu vou dopar, aí vai depender do tipo de dopagem, que a dopagem pode ser com maior grau para valores de elementos negativos, não é? Átomos de fósforo, ou elementos positivos, átomos de boro, ok? E aí eu crio os diversos tipos de semicondutores. Então aqui eu tenho alguns exemplos de mobilidade de semicondutores. Então, olha só, os materiais intrínsecos, silício e germânio, e aqui os materiais extrínsecos, que seriam os dopados, né? Então, olha só, eu tenho fosfeto de galho, eu tenho arseneto de galho, antimonieto de índio, sulfeto de cádmio e telureto de zinco, ok? Esses são os valores das bandas de energia. Então, olha só, o silício é 1.1, o fosfeto de galho é 2,25, não é? E aqui as condutividades e as mobilidades, observem que os valores são diferenciados, ok? Então, muitas vezes o processo de fabricação de semicondutores, ele trabalha com isso, para você ter bandas com energia, bandas proibidas com energias específicas,
mobilidades, dependendo da finalidade que você vai dar ao seu semicondutor, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui para o arseneto de galho intrínseco, ou seja, ele não sofre dopagem alguma, ok? Ele diz lá que a condutividade elétrica à temperatura ambiente, isso é importante, não é? É de 10 a menos 6 ou 1 metro na menos 1. E as mobilidades dos elétrons e dos buracos são 0,85 e 0,04 metro quadrado volt segundo, ok? Então, observem que você tem valores diferentes. Os elétrons, no caso do arseneto de galho, que é um semicondutor do tipo N, é maior, que é 0,85, comparado com os buracos, ok? Que é bem menor aqui, ó, 0,04. E aí ele quer saber a concentração de portadores intrínsecos, ou seja, quando ele fala essa concentração de portadores intrínsecos, eu estou me referindo tanto à quantidade de elétrons quanto de buracos no meu material. E nesse caso, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar essa relação aqui dos portadores, da condutividade dos intrínsecos, não é? E vou reescrever dessa forma. Então, a quantidade N mais a quantidade P está representada aqui agora por NI. Okay? Vezes o valor, que é comum às duas, não é, da carga do elétron, mais as mobilidades de ambos, ok? Então, essa equação vai ficar como sigma igual a NI vezes o módulo de E vezes μe mais μh, essa mobilidade dos buracos. Se você isolar o valor de NI nessa equação, ela vai ficar com essa cara aqui, sigma sobre módulo do valor da carga do elétron vezes a soma das mobilidades. Substituindo os valores que você vai ter aqui, você vai encontrar aqui, para esse caso aqui do arseneto de galho, que você tem portadores intrínsecos, a quantidade deles vai ser de 7 vezes 10 na 12 por metro cúbico. Ok? Então, cada metro cúbico de arseneto de galho tem 7 vezes 10 na 12 portadores intrínsecos, que são quem? Elétrons e buracos. Ah, mas se eu quiser saber só o número de portadores dos elétrons, então você vai trabalhar só com esse termo aqui e vai desprezar a quantidade dos buracos, ok? E vice-versa, ou seja, assim como você calcula os portadores. Então isso aqui pode se aplicar para a questão dos intrínsecos, ok? Se for trabalhar com os extrínsecos, aí a dopagem vai entrar no processo e ele tem que trabalhar com essas relações aqui. Então, no caso, extrínseco dopado negativamente, extrínseco dopado positivamente, ok? Bom, o processo de dopagem, ou melhor, de semicondutividade, está relacionado. Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra para o germânio e para o silício intrínsecos, ou seja, sem dopagem alguma, a quantidade de portadores com aumento da temperatura. Então, se você partir aqui de valores de 200, entre 0 e 200 Kelvin, que seria uma temperatura muito baixa, você tem aqui nessa faixa poucos portadores, então a condutividade é menor. Então, uma das características dos semicondutores é essa, eles apresentam uma condutividade elétrica aumentada quando se aumenta a temperatura. Então, aqui, cerca de 300 graus Celsius, mais ou menos aqui, é a faixa ambiente. Então, vou marcar aqui, esses seriam os valores para germânio e para silício. Então, observe que o germânio tem muito mais portadores, maior condutividade do que o silício, ok? E no caso da dopagem, o que ela faz efetivamente do ponto de vista da estrutura de bandas? Ela cria regiões intermediárias na região de energia proibida. Então, a dopagem do tipo P, ela cria o quê? Um estado aceitador perto da banda de valência. Então, eu vou fazer aqui um estado aceitador perto da banda de valência, como está mostrado aqui embaixo. Okay? Esse é o estado aceitador. E aí, quando você dá um pouquinho de energia, o elétron que está aqui, ele vem para cá. Okay? Então, é isso que a dopagem do tipo P faz, os átomos de boro. As dopagens do tipo N, que são os átomos de fósforo, o que elas fazem?
elas criam estados doadores da banda de condução. Então, o elétron daí é muito mais fácil de ganhar esse pouquinho de energia para vir daqui onde ele está para cá, fazer essa transição aqui, ok? Então, combinando essas duas situações, o que acontece? Os elétrons passariam daqui para cá, aí o elétron que estaria aqui, ele pularia para cá para completar esse cara vazio aqui, certo? E aí você muda a condutividade do seu material, modulando assim, podendo modular assim sinais elétricos e construir dispositivos de estados sólidos, como a gente vai ver lá na parte de dispositivos semicondutores, ok? Bom, então basicamente era essa o que eu queria falar para vocês nessa aula aqui, beleza?